Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um episódio da nossa série Diálogos da Economia Azul 5.0. E hoje é um dia muito importante para todos nós, que nós vamos ter a presença aqui do grande líder do movimento do bambu no Brasil, Lúcio Ventania. Eu vou me obrigar a contar algumas histórias pessoais, né? Porque como eu conheci o Lúcio, é uma das boas histórias da minha vida. Eu estive em 1997 na Colômbia e conheci Simão Vélez, e visitei várias obras em bambu naquele lugar. Andei por Manizales, Girardot, andei por Neira, andei na própria cidade de Bogotá. E, à época, eu era contratado, eventualmente, para dar palestras para o Sebrae, e uma das palestras foi em Minas Gerais. E sempre uma parte grande da palestra falava sobre o bambu, o contraditório do bambu, porque o bambu é uma planta sagrada para muitos, está nos tempos mais lindos do mundo, e também uma planta considerada vulgar, porque considerada se o cara tem uma cerca de bambu, era símbolo de pobreza. Essa dicotomia, essa contraditoriedade do sentido do bambu, não significa nem uma coisa nem outra. O bambu é uma planta humana, uma planta que está com o homem há muito, muito tempo, e que traz para todos nós seres humanos uma série de coisas boas, de coisas legais, de coisas maravilhosas. E aí eu sempre falava isso nas palestras e falava desses bambuzeiros que eu conheci lá na Colômbia, que o principal era Simão Vélez, o grande arquiteto do bambu, e perguntava sempre para a plateia numa provocação: vocês conhecem um grande bambuzeiro? Vocês têm que me contar, eu quero fazer esse projeto no Brasil, estou procurando alguém. E aí uma moça que estava na plateia ao final da palestra disse: tem um grande bambuzeiro aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e que é seu xará. O senhor quer conhecer? Eu digo, vamos, vamos. E marcamos 2 horas da tarde, a palestra tinha sido pela manhã, e que eu iria até a bambuzeria Cruzeiro do Sul, conhecer o Lúcio. Mas aí aconteceu algo estranho, porque no almoço foi servido uma ambrosia, e a ambrosia estava contaminada. Então foi um problema a tarde do evento, porque muitas pessoas, inclusive eu, começaram a ter cólicas, ter problemas, ter enjoos e tal. Mas eu não ia perder nada, por nada dessa vida, a conhecer o Lúcio. Então fui até a Bambuzeria Cruzeiro do Sul, chegando lá, fui recebido pelo pessoal e disseram para mim que o Lúcio estava no Horto Florestal e que viria às 4 horas estaria lá, para a gente conversar. Então foi uma espera muito complicada, porque as cólicas eram intensas, eu acabei vomitando, não só vomitando, e outros sons também no tanque da casa do Lúcio, onde funcionava a bambuzeria, e o Lúcio chegou. Então, assim, com todo esse esforço, foi um esforço contra a doença, provavelmente era uma salmonela, que eu conheci o Lúcio. E aí foi assim um momento ímpar na minha vida ver o trabalho dele com as crianças, o trabalho dele que ele fazia em Minas, todos. O Lúcio é um designer, o Lúcio depois vinha a conhecer, é um poeta, é um líder artístico. E foi assim que eu conheci o Lúcio, numa situação muito difícil. Fiquei muito ruim, inclusive, depois desse encontro, quando voltei para o hotel. Mas aí nasceu, dessas condições, uma amizade de muitos anos, muitos anos. E essa é a minha apresentação, a apresentação que a vida me deu do Lúcio, me deu uma apresentação dizendo que ia ser algo complexo, algo diferente, algo original. Dito isso, eu gostaria que o Lúcio comentasse, nessa nossa primeira parte dos nossos diálogos, um pouco da sua história pessoal e um pouco da sua como começou a sua relação com o bambu. E, claro, antes de tudo, se apresente, diga coisas de si mesmo que ele quiser. Por favor, Lúcio. Olá, Lúcio. Olá, ouvintes e espectadores. É um prazer estar aqui com o Lúcio Bruch, um querido amigo, um grande cientista, um homem de ideias. E é um prazer também porque estamos falando dentro de mais um programa importante da Fundação ZERE, né? A Fundação ZERE no mundo tem uma atuação especial,
dando diretrizes ecológicas para empresas e para a sociedade como um todo, e aqui no Brasil, alguns programas realmente inovadores que precisam de um olhar especial da sociedade para serem assimilados e ganharem uma escala e a capilaridade para um país com dimensões continentais como o nosso Brasil. Antes de falar de mim, eu quero falar da importância dessa relação com o Lúcio Bruch, porque o Lúcio ele tem uma compreensão sobre processos, né? Que é muito maior do que a minha. Então, ele tem um olhar que vem do anterior, passa pelo presente e aponta para a extensão desse presente. Então, eu não quero nem falar a palavra futuro, eu falo de um presente que se estende pelo tempo, porque o processo é muito importante na consecução da implantação de ideias inovadoras. E o Lúcio ele tem esse entendimento, a sistematização das etapas desses processos, e dentro de um país complexo como o Brasil, você ter um entendimento do valor e do tempo de cada etapa é muito importante. E isso tudo foi fundamental na minha vida e um aprendizado que veio dessa relação com o Lúcio, a quem eu agradeço por estar aqui agora, por esse momento. Como disse o Lúcio, eu sou daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade, logo aos 10 anos de idade, de conhecer um mestre bambuzeiro, uma pessoa de origem oriental que já trabalhava com bambu no seu país, a China, veio para o Brasil, ficou no Brasil e resgatou aqui a sua profissão de bambuzeiro, já com uma idade avançada, precisou de alguns auxiliares. Eu fui auxiliar desse mestre na área de tecelagem, de cestaria, depois de movelaria, durante 10 anos. E esse foi o início da minha formação profissional com bambu, já conhecendo as técnicas pelas mãos de um mestre idoso. Mas o que realmente fecundou a minha história com o bambu foi a carga filosófica que veio com a prática artesanal. Esse mestre me contou muito sobre a importância do bambu na prosa clássica chinesa, o grande valor e influência do bambu na filosofia e na religiosidade oriental, tratando de grandes poetas, de grandes filósofos da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã. Começamos pela prosa clássica, passamos pelo haikai japonês, passamos pelo Sijô coreano, né? Até a gente compreender as grandes revoluções que passaram, né, o Extremo Oriente. Eu tive um apreço especial pelo poeta Liu Yushan, também o poeta Li Po e outros grandes mestres orientais, como Confúcio e Lao Tse.